Sabe quem é o Endovélico? Foi o deus mais importante da Península Ibérica, adorado pelos povos indígenas e mais tarde pelos romanos. Conhece o local do culto romano, mas ainda existem algumas dúvidas quanto ao santuário primitivo. O Planeta Azul acompanha os mais recentes trabalhos arqueológicos realizados no culto romano e desvenda-lhe alguns mistérios. A reportagem é de Sofia Leite. Um corpo, um javali e um fragmento esculpido fazem parte da estatuária que uma equipa de arqueólogos descobriu no Alentejo, em São Miguel da Mota, o local do culto romano endovélico, a principal divindade do panteão lusitano. Um achado para a arqueologia portuguesa, desde que as primeiras peças do santuário foram descobertas no século XVI, tem-se tentado descobrir a história do endovélico. Há algumas particularidades interessantes, nomeadamente a diversidade dos elementos escultóricos, a presença da cariátide, que constitui, digamos assim, um dos elementos mais específicos de que existe a arquitetura monumental naquela zona, algures, não exatamente no sítio onde esteve depois a ermida de São Miguel, mas existiu por ali arquitetura monumental, e há a particularidade deste fragmento em concreto, enfim, um fragmento bastante expressivo, que constitui, digamos assim, o corpo do Deus. Já conhecíamos desde o século XIX a cara do endovélico, neste momento conhecemos o corpo do endovélico, isto é, a forma como a divindade era representada pelos seus cultuantes. As estátuas e os fragmentos mais importantes foram transportados do Alentejo para o Museu Nacional de Arqueologia, onde vão ser restaurados. Para além destas magníficas esculturas que ainda estão encaixotadas, os arqueólogos fizeram outra descoberta notável, a do local exato do santuário romano. Para já é certo que se está perante um santuário monumental com uma escala grandiosa. Uma grande novidade para os arqueólogos e um trabalho importante para os conservadores do Museu de Arqueologia, que têm entre mãos a recuperação de algumas peças do mais importante santuário romano no país. Levanta-se uma ponta do véu sobre o culto do endovélico, o deus dos celtas da Lusitânia. Esta é uma lápide votiva ao deus endovélico. Está junto ao altar da capela Fortaleza da Boa Nova, construída no século XIV em Terena, Alto Alentejo. O local de culto romano ao deus endovélico está perto, no cerro de São Miguel da Mota. Em tempos, ergueu-se aqui uma ermida dedicada a São Miguel e é neste local que os estudiosos do endovélico pensam estar o antigo santuário. Um dos mais interessados é o arqueólogo Manuel Calado. Mostrou-nos entre a vegetação alguns blocos que pertenceram ao templo. Foi o mais importante santuário romano em toda a Península Ibérica. Havia um templo construído. Sobre esse templo, exatamente qual era a forma, não temos muito a certeza, e isso é uma das questões que vai ser averiguada no curto prazo. No entanto, no século XIX, o Gabriel Pereira, um investigador de Évora, ainda desenhou a planta das ruínas da Capela de São Miguel e presumiu, e essa presunção mantém-se até hoje, de que essa planta coincidiria com a planta do santuário. Portanto, tratava-se de um edifício de planta retangular que provavelmente coincidia, era a mesma que a planta do santuário romano. Portanto, o que imaginamos é uma construção, um edifício, tendo lá dentro a estátua do Deus, as lápides votivas e os elementos arquitetónicos inseridos na construção, naturalmente. Muito ainda há por descobrir sobre o santuário e tudo o que diz respeito ao deus endovélico. É possível conhecer-lhe o rosto no Museu Nacional de Arqueologia, onde estão expostas a maioria das peças descobertas pelo grande etnólogo português Leite de Vasconcelos, que em finais do século XIX dirigiu as primeiras escavações no cabeço de São Miguel e que muito revelaram sobre o culto. A
As inscrições nas lápides mostram que eram sobretudo pessoas com cargos importantes que procuravam o deus lusitano para lhe pedirem curas para os seus males. Em sinal de agradecimento, ofereciam esta espécie de ex-votos. Endovélico prova que o deus existia antes da chegada dos romanos e que o local de culto dos povos indígenas não seria o de São Miguel da Mota. Uma escolha que tinha as suas razões. A primeira razão deve-se ao facto do santuário pré-romano existir ou ter existido aqui nas proximidades. Portanto, os romanos o que fizeram foi transferir de local o sítio de culto ao deus endovélico. Essa transferência, creio eu, guiou-se pelos critérios, pelos padrões romanos do que deveria ser um santuário. A verdade é que o santuário pré-romano era num sítio encaixado, sem domínio visual sobre o horizonte, sobre a paisagem, muito próximo, junto, nas margens da Ribeira de Lucefécite, e os romanos, parece-me, prefeririam um sítio mais acessível, desde logo, e um sítio com melhor domínio sobre a paisagem. Este local é o ponto mais alto de toda a região, excetuando a Serra d'Ossa, o que parece ter sido um aspecto relevante na escolha do sítio. Deixamos para trás São Miguel da Mota, indo por caminhos de terra batida até ao sítio que alguns arqueólogos acreditam ser o do primeiro santuário pré-romano dedicado ao endovélico. Calcorreados uns poucos quilómetros de pó e lama, aparece a Rocha da Mina. A Ribeira de Lucefécite tem nesta época do ano o leito seco e é fácil atravessá-la para escalar a imponente escarpa que pode esconder mais segredos sobre o deus da Lusitânia. Foi Manuel Calado que há 10 anos, durante os seus trabalhos de levantamento arqueológico do concelho do Alandroal, soube da Rocha da Mina, em conversa com um pastor que para aqui costumava levar o seu rebanho. As escarpas abruptas parecem ter sido talhadas pela mão do homem, mas são apenas obra da natureza. No flanco virado para norte apresentam sinais inequívocos de que aqui se realizaram rituais religiosos muito antes da invasão romana, durante a Idade do Ferro. É característica destes santuários a existência de elementos talhados na rocha. Lá em cima temos um lance de escadas e um altar de sacrifícios. Aqui em baixo temos um poço, digamos, e este tipo de elemento escavado é repetitivo nos santuários desta família, os santuários rupestres da Idade do Ferro. Na maior parte dos casos, trata-se apenas de bacias, de cavidades de pequena dimensão escavadas na rocha que serviriam para conter líquidos, para abluções, para líquidos sacrificiais, etc. Neste caso, e atendendo àquilo que sabemos a partir das lápides romanas do Santuário de Endovélico, é possível pensar que isto seria um espaço subterrâneo, onde, através do fenómeno da incubatio, os devotos entrariam em contacto através dos sonhos com a divindade. Esta interpretação é sugerida por uma lápide que foi recolhida no Santuário Romano de Endovélico, em que refere que o devoto recebeu a resposta do Deus ad averno, isto é, a partir do inferno, a partir das profundidades. Não restam dúvidas quanto ao facto de estarmos perante um santuário rupestre. As escadas esculpidas diretamente na rocha conduzem ao que parece ser uma mesa de sacrifícios que aponta para o ponto mais alto da região, o cume da Serra d'Ossa. A literatura clássica sobre os costumes dos povos primitivos refere a prática de sacrifícios de animais e humanos em alguns rituais pagãos. Falta confirmar se as cerimónias indígenas da Rocha da Mina eram destinadas a pedir as benesses divinas do Endovélico, o deus curandeiro adormecido nas profundidades da terra. Manuel Calado acredita que este era o local do culto ao deus lusitano. Juntou a provável função que teriam estes buracos, o de suster traves de uma padiola onde os crentes receberiam as mensagens da divindade, ao significado das inscrições descobertas por Leite Vasconcelos em São Miguel da Mota.
Por um lado, há essa lápide do Endovélico que sugere a resposta subterrânea. O Deus parece-nos ser, através da interpretação dessa lápide, uma divindade subterrânea. E esta cavidade remete para esse aspecto. Por outro lado, é certo que o Deus endovélico, uma vez que o nome não é de todo o nome de uma divindade latina, seria uma divindade pré-romana. O facto de conhecermos o santuário de Endovélico apenas de época romana, e durante séculos só conhecemos o santuário romano dedicado ao deus Endovélico, sugere-nos que os romanos adotaram, enfim, cultivaram uma divindade que já existia no território e que seria cultuada pelos povos célticos que habitavam a região. Por outro lado, atendendo à proximidade entre os dois sítios, enfim, parece-nos racional, parece-nos credível a interpretar a Rocha da Mina como o primitivo santuário de Endovélico. São conhecidos em toda a Península Ibérica e em Portugal, a norte do Tejo, outros santuários rupestres semelhantes ao da Rocha da Mina. E depois de trabalhos de prospecção, sabe-se, sem margem para dúvidas, de diversos povoamentos habitados na Idade do Ferro, contemporâneos da Rocha da Mina. É fácil imaginar os antigos habitantes destas povoações a subirem ao alto dos penhascos para louvarem os seus deuses. Outro elo de ligação entre os locais protegidos pelo Endovélico é a Ribeira de Lucefécite. Os primeiros povos desta região instalaram-se ao longo das suas margens e foi nas suas redondezas que construíram as suas casas e adoraram os seus deuses. Estas muralhas são o que resta do Castelo Velho, que no cimo de uma colina que domina a ribeira foi um desses povoamentos ocupados na Idade do Ferro. Vestígios mais recentes da ocupação humana e também bastante destruídos pelo tempo são os moinhos de água que, antes do curso da ribeira ter sido domado por uma barragem, eram aproveitados para moer o grão. Hoje, este açude do Lucefécite apenas recebe a visita de um rebanho de cabras que gosta de pastar nas terras, ainda preservadas e longe dos olhares. Um vale que parece ter sido abençoado pelos deuses. Continuando ao longo das margens de Lucefécite e sem nos afastarmos muito da Rocha da Mina e também a escassos quilómetros de São Miguel da Mota, outro sítio tocado por um certo misticismo, a Fonte Santa. A capela, hoje ao abandono, foi construída no século XVIII e, como nos revela Manuel Calado, sobre uma fonte, a Fonte Santa, cuja água levou durante mais de um século centenas de devotos a fazer uma peregrinação anual em busca de cura para os seus males. A memória dos poderes do Endovélico parece ter perdurado até aqui. O próprio Leite Vasconcelos, quando se entusiasmou e quando estudou o tema do Endovélico, acabou por fazer referência à Fonte Santa, sugerindo que se tratava de uma sobrevivência de um culto pagão. Efetivamente, a ideia de que as águas são santas, a sacralidade das águas, um santuário ligado às águas, enfim, encontra ecos profundos nas religiões pagãs. A ideia de águas salutíferas, naturalmente, faz algum sentido, com esta presença forte de religiosidade pré-romana e, enfim, é tudo o que podemos afirmar neste momento, é que provavelmente houve alguma relação, uma vez que não seria estranho no universo do Endovélico, tanto mais que o Endovélico apresenta também peculiaridades em termos de curativas. É uma divindade a quem se pede apoio em termos de cura das doenças e a Fonte Santa naturalmente inscreve-se no mesmo universo ritual, no mesmo tipo de mentalidades. A Ribeira de Lucefécite, uma fonte santa com misteriosas virtudes curativas, as mesmas que foram mais de 2000 anos antes atribuídas ao deus Endovélico. Lugares sagrados para os crentes e que não passam despercebidos aos que fervorosamente procuram sinais de uma espiritualidade escondida. Os membros do grupo Amarna, discípulos da Nova Era, com fortes tendências esotéricas, parecem ser hoje os seguidores das crenças dos antigos deuses lusitanos. Deixaram-nos entrar na sua herdade e desvendaram um pouco das suas práticas religiosas e filosóficas que os conduzem ao que dizem ser um modo de vida mais espiritual e sem as amarras impostas pela sociedade.
Exultai, ó filhos da Lusitânia, pois o Senhor vos escolheu para seu povo nestes dias do fim. Ele fará nascer no meio de vós o seu filho, e com ele virão os profetas e os servos da sua casa e os sacerdotes do seu templo, para o anunciar e preparar a sua vinda. As suas principais motivações são o ensino, a cura e o respeito pela natureza. Decidiram viver em comunidade fechada e, para tal, precisavam de adquirir um espaço próprio. O mentor da nova era revelou-nos a importância, ou talvez mesmo o chamamento, que teve a presença próxima do endovélico para a escolha da propriedade. Quando compramos esta herdade há 10 anos atrás, naturalmente que já tínhamos lido o Leito Vasconcelos, as religiões da Lusitânia, e que identificamos, aliás, demos uma volta por aqui e fomos ao São Miguel da Mota e a outros lugares. E, portanto, o endovélico tornou-se, digamos, uma referência imediata. Para nós, mais do que ir aos lugares, interessa-nos contactar o psiquismo desses lugares. E quando estivemos várias vezes, ainda há algumas semanas atrás estivemos novamente em São Miguel da Mota, para mostrar o lugar a umas pessoas espanholas que nos visitaram, nós fazemos sempre meditação. Bom, através da meditação e quando temos a capacidade de ver, isto aqui é discutível, o que é que se vê, mas o que é que nós vimos? Vimos um ser luminoso, adormecido, ou seja, não ativo, que em cavernas profundas habitaria esta região, a que os povos antigos chamaram endovélico, e que tinha a configuração, sobretudo a parte superior, uma espécie de uma cabeça de galo. O que é interessante se pensarmos que um dos nomes, porque podemos nomear Portugal, é Portugalo. Isto no sentido que Portugal anunciou o despertar, ou o despertar da nova era, como alguns entendem. Portanto, este endovélico, contactamos-o, parecendo-nos um ser de outra parte da galáxia, não humano, e pronto, e aqui teria exercido a cura, mas mais do que isto, o contacto não permitiu. Pouco após a sua instalação na herdade alentejana, os discípulos da nova era realizaram um ritual de iniciação com as forças naturais da região, com o endovélico. Até ergueram um templo apenas aberto a iniciados, a lembrar o santuário do Deus lusitano. Têm seguidores um pouco por todo o mundo que, dezenas de séculos depois dos devotos romanos, fazem do endovélico um Deus vivo no qual se inspiraram para criar a sua comunidade. Não são os únicos a deixarem-se enfeitiçar pelos sortilégios do endovélico. Gabriela Moraes e Fernanda Frazão, fascinadas pela história das mitologias, tentam encontrar soluções para os mistérios que envolvem o Deus lusitano. Gabriela escreveu recentemente um livro publicado por Fernanda Frazão, no qual retira em endovélico o seu estatuto de Deus. Portanto, a nossa ideia é que isto, como nos aparece agora, é romano, porque as inscrições são romanas, porque tudo o que diz respeito aqui nos é transmitido através dos romanos, mas a própria sobreposição de tantos atributos a um Deus só, a um endovélico, que para já significa, segundo alguns, é uma espécie de ente superior, princípio, porque ente quer dizer isso e bel quer dizer isso, portanto há aqui uma sobreposição até de vocábulos a quererem dizer o mesmo, e o Estrabão, um historiador, um geógrafo grego, dizia que os lusitanos adoravam um Deus sem nome, porque não havia nome para endovélica, se queria dizer senhor dos senhores, não tinha nome. Isto ainda por cima está ao pé do Guadiana. Ana também quer dizer Deus a Mãe. Portanto, tudo isto junto vai começando a fazer o puzzle. Me parece que realmente a religião, ao contrário do que é espalhado oficialmente, a religião primitiva não era politeísta. Era a crença na Deus a Mãe. E o resto são os atributos. E, portanto, o endovélico poderá ser apenas um intermediário, como agora são os sacerdotes na Igreja Católica. Para estas estudiosas das religiões primitivas, o endovélico não seria um deus, mas sim um sacerdote ao serviço da Deusa Mãe, com extraordinários poderes medicinais. Eu penso, daquilo que nós temos lido, dizem que seria um culto que tinha a ver com
com medicina. Dizem que aqui se fariam tratamentos médicos, portanto tinha a ver com a Asclépio, porque também penso que foram encontradas aqui inscrições que têm a ver com a Asclépio. Dizem que faziam aqui tratamentos através do sono, terapias de sono, que era induzido através, provavelmente, do louro, por exemplo, que tinha características meio alucinogénias, presumo eu. Um culto que deixa muitas perguntas aos que se interessam por Endovélico, o deus indígena mais importante da Península Ibérica. A tentar dar respostas mais científicas e seguras aos densos mistérios ligados ao Endovélico, uma equipa de arqueólogos da Universidade de Lisboa esteve em plena prospecção no local de São Miguel da Mota. Pretendem desvendar o muito que as buscas dirigidas por Leite de Vasconcelos deixaram por esclarecer. O seu principal objetivo é encontrar o santuário romano que ninguém conseguiu ainda ao certo identificar com exatidão. Não temos nenhuma ideia de como seria o santuário e, aliás, o que despolutou este projeto é um pouco isso. Nós temos um conjunto de informação muito grande, são mais de 80 inscrições e fragmentos de inscrições com dedicatórias à divindade, muitos elementos escultóricos, quer de devotos da divindade, quer de representações da divindade. Escreveu-se muito com base em todo esse material, que é um material muito interessante e de facto extraordinário mesmo no contexto do Império Romano. Simplesmente sentíamos nós que se tinha chegado a um impasse, isto é, não era possível avançar mais sem partir para o terreno e sem tentar identificar como é que em termos concretos se estruturava e organizava o santuário. Para além do templo romano, a equipa de arqueólogos também procura vestígios do santuário indígena, pois se este não foi aqui construído, mais hipóteses tem a Rocha da Mina de ser o local onde os povos celtas adoraram o Endovélico. E sendo a ocupação celta na Península Ibérica um dos principais interesses da investigação arqueológica alemã, o Instituto de Arqueologia Alemão uniu-se aos portugueses na busca dos santuários. Este santuário é enigmático para a arqueologia portuguesa e, de facto, tem várias componentes importantes, como são as estátuas, a grande quantidade de inscrições que temos aqui. Portanto, conforme o funcionamento geral do Instituto Arqueológico Alemão, dedicamos-nos quase sempre aos pontos onde mais informação se pode obter. E este é com certeza aqui o caso do Endovélico, que passados 2 dias que estamos aqui a escavar, depois de termos feito umas prospecções no terreno, bem promete. A promessa foi cumprida. Descobertas notáveis recompensaram os esforços dos arqueólogos. Para além das esculturas que desenterraram nas fundações da Ermida Católica de São Miguel, descobriram o local do santuário romano, que não estava, como sempre se pensou, perto do marco geodésico, mas sim na encosta virada à nascente. Assim está desvendado um dos enigmas do Endovélico e mais se sabe sobre os cultos dos primeiros povos que habitaram esta paisagem agreste, protegida pelos deuses.